Olá, galera do terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sandra quem vos fala e eu estou aqui para nós comentarmos as questões da semana 3 e 4 do PET 6 de vocês. Acompanhem! A seguir, acompanhe a leitura do texto Morte e Vida Severina, que é a obra-prima do poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto. Trata-se de um auto de Natal de temática regionalista e foi escrito entre 1954 e 1955. Acompanhe a leitura. Morte e Vida Severina, fragmento. Severino retirante, deixe agora que lhe diga. Eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia. Se não vale mais saltar fora da ponte e da vida. Nem conheço essa resposta. Se quer mesmo que lhe diga, é difícil defender, só com palavras, a vida. Ainda mais quando ela é essa que vê, Severino. Mas se responder, não pude a pergunta que fazia. Ela, a vida, a respondeu com sua presença viva. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida. Ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica. Vê-la brotar como há pouco em nova vida explodida. Mesmo quando é assim pequena a explosão, como a ocorrida, como a de há pouco franzina, mesmo quando é a explosão de uma vida severina. Morte e Vida Severina retrata a trajetória de Severino, que deixa o sertão nordestino em direção ao litoral em busca de melhores condições de vida. Severino encontra no caminho outros nordestinos que, como ele, passam pelas privações impostas ao sertão. A aridez da terra, as injustiças contra o povo são percebidas em medidas nada sutis do autor. Assim, ele mostra o enterro de um homem assassinado a mando de latifundiários. Assiste a muitas mortes e, de tanto vagar, termina por descobrir que é justamente ela, a morte, a maior empregadora do sertão. E a ela que deve os empregos do médico ao coveiro, da rezadeira ao farmacêutico. Nota, ao vagar pela zona da mata, onde há muito verde, que a morte ninguém poupa. Retrata, contudo, que a persistência da vida é a única maneira de vencer a morte. No poema, Severino pensa em suicídio, jogando-se do rio Capibaribe, mas é contido pelo carpinteiro José, que fala do nascimento do filho. A renovação da vida é uma indicação clara ao nascimento de Jesus, também filho de um carpinteiro e alvo das expectativas para a remissão dos pecados. Morte e Vida Severina é um poema de construção dramática com exaltação à tradição pastoril. Foi adaptado para o teatro, a televisão, cinema e transformado até em desenho animado. A obra é, acima de tudo, uma ode ao pessimismo, aos dramas humanos e à indiscutível capacidade de adaptação dos retirantes nordestinos. O poema choca pelo realismo demonstrado na universalidade da condição miserável do retirante, desbancando a identidade pessoal. Vejamos agora as questões propostas. Número 1. O poema Morte e Vida Severina retrata o momento da travessia que o retirante Severino faz do sertão paraibano para o litoral, em busca de sobrevivência, devido à seca e às precárias condições de vida. Você já ouviu ou conhece alguma história parecida como essa? Então, gente, essa pergunta exige uma resposta pessoal. No cotidiano, vocês podem citar qualquer história, né, em que uma pessoa deixou o seu lugar, deixou a sua cidade, a sua região e foi para outro em busca de emprego, de melhores condições de vida. Então, no cotidiano, nós temos vários exemplos disso. Já na literatura, nós temos dois livros interessantes. Nós temos o 15, de Raquel de Queiroz. Nesse livro, ela retrata a realidade dos retirantes nordestinos quando essa região foi atingida por uma grande seca. Então, ela fala da fome, da miséria desse povo, né? E revelando as dificuldades e os pensamentos dessas pessoas ante os problemas sociais desencadeados pela seca. Nós temos também o Graciliano Ramos, com Vidas Secas, que fala da vida miserável de uma família de retirantes sertanejos que foi obrigada a se deslocar de tempos em tempos para áreas menos castigadas pela seca.
Então, esses são 2 exemplos de livros que tratam dessa temática. Número 2. O trecho lido mostra o momento em que seu José, um carpinteiro, faz a Severino a defesa da vida, afastando dele a ideia de se matar. Aqui pergunta de Severino, seu José responde. O Severino retirante pergunta se não vale mais saltar fora da ponte da vida, ou seja, ele ainda quer ter algum motivo para desistir do suicídio. Então ele questiona se vale a pena viver com tanto sofrimento. Ao longo do poema, José afirma que é difícil defender só com palavras a vida, mas que a própria vida por si só se defende. E ali ele vai colocando que a vida é uma explosão. E mesmo que seja uma explosão pequena, como o nascimento do filho dele, que veio franzino, ainda há uma esperança. Número 3. E se fosse você em diálogo com o personagem Severino, o que diria sobre a vida? Essa resposta, gente, é pessoal, depende da concepção de cada um sobre a vida, mas qualquer que seja a resposta deve conter argumentos ou razões que ajudem o retirante Severino a entender que a vida vale a pena e que o suicídio não seria a melhor solução. Número 4. Segundo o carpinteiro, por que a vida vale a pena, mesmo sendo uma vida severina? Transcreva uma passagem do texto que justifique sua resposta. Voltando ao texto, podemos perceber que o carpinteiro ainda acredita que vale a pena a vida, porque ele ainda tem forças para lutar e vencer a morte. Então ele vem de lutas diárias, ele convive todos os dias com a morte e mesmo assim ele acredita que ainda vale a pena lutar pela vida. E o trecho que comprova essa resposta começa aqui, né, pessoal? E não há melhor resposta que o espetáculo da vida. E vai até o final do poema, mesmo quando é a explosão de uma vida severina. Bem, pessoal, essas são as questões da semana 3, agora nós vamos ver a semana 4. Antes de vermos essas questões da semana 4, vamos ler mais um trechinho desse texto maravilhoso de João Cabral de Melo Neto. E somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, da mesma morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. Vejamos então as atividades da semana 4. Então nós temos a primeira atividade, mais um texto de João Cabral de Melo Neto. Na morte dos rios. Desde que no alto sertão um rio seca, a vegetação em volta, embora de unhas, embora sabres, intratável e agressiva, faz alto à beira daquele leito tumba, faz alto a agressão nata, jamais ocupa o rio de ossos de areia múmia. Nesse poema, o poeta fala da importância da vegetação do entorno dos rios nos períodos de seca, já que representam uma proteção natural dos cursos d'água. Vejamos as questões propostas. Número 1. João Cabral de Melo Neto pretendeu criar uma linguagem para seus poemas que se afastasse um pouco da linguagem usual, por meio de pequenos desvios. Para isso, empregou às vezes palavras fora das classes morfológicas a que pertencem. Esses pequenos desvios, pessoal, são permitidos, já que o poeta tem licença poética para fazer isso. Agora, na classe gramatical, esses pequenos desvios são chamados de derivação imprópria. A derivação imprópria, também chamada de conversão, é um tipo de derivação que acontece pela mudança de classe gramatical da palavra. Ou seja, a formação de uma nova palavra é obtida pela mudança da função gramatical, substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, etc., na frase. Então, originalmente uma palavra pode ser, por exemplo, um substantivo, e de repente o autor a utiliza como adjetivo numa outra frase. Então, isso é derivação imprópria. Exemplo: Joana tem um andar muito determinado. Esse andar aí, que originalmente é um verbo, foi empregado como substantivo. Então, temos aí um caso de derivação imprópria.
Letra A. Transcreva os fragmentos em que isso ocorre. Voltando ao poema, nós temos no último verso as palavras leito tumba, ossos areia e areia múmia, que são exemplos desses pequenos desvios. Letra B. Identifique a classe original das palavras e a classe em que João Cabral as utilizou em seu poema. Então, essas palavras aí, tumba, areia e múmia, originalmente são substantivos e foram empregados como adjetivos, caracterizando os substantivos leito, ossos e areia. Vejamos agora algumas frases de um outro autor, também modernista e importante para a nossa literatura, Guimarães Rosa. Moço, toda saudade é uma espécie de velhice. Amar é reconhecer-se incompleto. Viver é muito perigoso. Vejamos então as questões propostas. Na questão número 2, vocês terão de mensurar as afirmativas como verdadeiras ou falsas a respeito de Guimarães Rosa. Nós vimos um pouco de Guimarães Rosa na semana 1, então eu sugiro que vocês façam uma pesquisa sobre as características do fazer literário desse poeta para que vocês possam responder corretamente a essas questões. Então aqui eu vou só fazer a leitura das afirmativas, mas vocês terão de fazer a pesquisa para que vocês possam responder essa questão. Vejamos então. Ele fez parte da geração de 45, cujo diferencial foi a expansão do regionalismo, um regionalismo universal e cósmico. Em suas narrativas retrata o sertão de Minas Gerais e a gente que lá vive, matutos, vaqueiros, crianças, velhos, feiticeiros e loucos, sem priorizar questões regionais? Como se vê nas frases acima, sua linguagem incorpora o falar coloquial dos sertanejos com o uso de aforismos? Não conseguiu atingir o objetivo de renovação da linguagem literária, tendo sua obra um caráter passadista e pouco inovador? No conjunto de sua obra destacam-se Sagarana, seu livro de estreia, Corpo de Baile, Tutameia e um único romance, considerado sua obra-prima, Grande Sertão Veredas. Então façam a pesquisa para que vocês possam responder corretamente. Número 3. Ao conhecer um pouco da biografia desses importantes autores da geração de 45 e ler trechos de suas obras, quais são as suas percepções sobre esse período literário? Você gostou dos textos que leu? Justifique sua resposta. Com relação à primeira questão, a partir de 45, a literatura brasileira ficou muito preocupada com a linguagem, então eles queriam representar a linguagem de seus personagens, daí a presença de regionalismos. Além disso, havia o interesse por questões formais, o que fez com que os modernistas fossem associados ou comparados aos parnasianos, os quais pertenciam ao movimento literário anterior. Já a segunda questão exige uma resposta pessoal, mas pela leitura dos textos, percebemos que os autores dessa geração de 45 agregam bastante valor à literatura, pois trazem para a mesma a presença dos regionalismos. Então, eles representam o sertanejo lá de Pernambuco, representam o sertanejo de Minas, mostram a dura realidade dessas pessoas e mostram também a força de vontade, a luta dessas pessoas pela sobrevivência. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham me compreendido. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me acessar pelo chat Conexão Escola ou por meio do grupo da sala. Então, a vocês, bons estudos, boa semana e fiquem todos com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.